O que acontece às vezes que, em vez de aceitar o fato que nós começamos pela graça e vivemos sempre pela graça de Deus, vivemos a vida cristã pela graça dele, nós começamos a ficar legalistas, tentando seguir uma lista de regras. Enquanto eu estou fazendo a minha listinha de regras, está tudo bem. E há daquele que não concordar comigo. Às vezes nós sentimos como que fôssemos receber uma vez por ano uma nota de Deus. Ele vai falar, Judite, esse ano você não foi para a igreja tantas vezes, você perdeu a paciência com suas filhas, então eu vou ter que abaixar a sua nota. E realmente nós lemos no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O apóstolo Paulo ficou muito preocupado com o fato que uma das igrejas, a igreja de Gálatas, estava começando a voltar para a lei, viver pela lei em vez de viver pela graça. E ele fala em Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se a nossa justiça vem através daquilo que nós fazemos, então Cristo morreu em vão. Porque nós nunca vamos conseguir viver a vida cristã pelo nosso próprio esforço. Por isso que precisamos de Jesus e da graça dele. E a gente vê até a emoção do apóstolo Paulo aqui, no capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Ele fala, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Não pode de jeito nenhum fazer isso. Nós começamos pelo Espírito, pela graça, e vamos continuar sempre assim. Agora, sempre quando a gente começa a falar sobre a graça, as pessoas falam, mas se a vida cristã então não depende de mim, eu posso viver como quiser. E foi assim que aconteceu com os romanos. Paulo falou em Romanos 5:20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então as pessoas começaram a pensar, quanto mais a gente pecar, mais Deus pode mostrar a sua graça. Então vamos pecar bastante, à vontade, para que Deus possa mostrar bastante graça. E ele fala no capítulo 6, versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? De jeito nenhum. Nós só podemos entender a seriedade ou o tamanho da graça de Deus quando nós reconhecemos a seriedade do nosso próprio pecado. É porque o pecado é tão terrível e tão mortal que a graça é tão maravilhosa. Deixe-me explicar assim. Vamos dizer que você me convida para a sua casa e numa hora que eu estou lavando as mãos, eu vejo um vidrinho de perfume caro, um perfume francês, que eu sempre quis experimentar. Então eu roubo um pouquinho do seu perfume. Eu não sou muito esperta, porque você logo vai perceber, mas se não perceber, ou se você perceber, mas não falar,
Mas eu vou para casa, depois eu penso, eu não devia ter feito aquilo, eu vou para você, confesso o que eu fiz, você me perdoa, você até me dá o vidrinho de perfume. E eu vou sentir a sua graça em me perdoar, né? Agora, vamos dizer do outro lado que eu chego para você e eu falo, querida, eu matei seu filho, você me perdoa? E eu recebo o seu perdão. Qual vai ser a diferença da graça que eu vou sentir? Antes da minha depressão, o meu pecado era do tamanho daquelas gotinhas de perfume. Eu sabia que eu era pecadora, mas eu nunca tinha reconhecido que eu era responsável pela morte do Filho de Deus e que Deus havia me perdoado. Quando alguém mata o seu filho e você pega um revólver e mata aquela pessoa, é vingança. Se alguém matar o seu filho e você entrega aquela pessoa às autoridades para ser julgado e condenado à prisão, é justiça. Mas se alguém mata seu filho e você convida aquela pessoa para sua casa, perdoa completamente e ainda adota como filho, é graça. E foi isso que Deus fez por nós. Nós somos responsáveis pela morte do seu filho. Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E em vez de exigir vingança ou justiça, Deus nos convida para a sua casa, nos perdoa completamente e nos adota como filhos. Esta é a maravilhosa graça de Deus. E foi isso que eu comecei a entender durante a minha depressão, que a vida cristã não depende de mim, depende da graça de Deus. A gente vê esta graça em todos os relacionamentos de Jesus aqui na terra. Quando Jesus chegou, nós lemos em João que nós vimos a sua graça. Ele mostrava a graça e a verdade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho Jesus revelou o Pai. Então nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de graça, porque Jesus mostrou graça em todos os seus relacionamentos, com a mulher que pegaram em adultério, com a mulher samaritana, com Zaqueu, aquele cobrador de impostos que roubava dos outros. Eu fico pensando, se você fosse começar uma igreja, você iria escolher para ser o primeiro pastor daquela igreja o homem que havia negado você 3 vezes? Jesus escolheu Pedro. Quando Jesus ressuscitou, ele mandou chamar os discípulos e também a Pedro. Mas Pedro era um discípulo, mas recebeu um convite especial, porque certamente, se não tivesse recebido aquele convite especial, Pedro ia pensar, certamente o mestre não quer me ver, depois daquilo que eu fiz. Mas Pedro experimentou a graça de Deus, e foi aquela graça que foi assim, o que motivou ele em todo o seu ministério, e ele ofereceu esta graça para as outras pessoas. Ele fazia o ministério por amor e não por obrigação. Eu, antes da minha depressão, fazia a obra do Senhor por obrigação. Agora, depois que eu aprendi, durante aquele ano horrível que eu passei por depressão, o que é depender do Senhor, do seu amor por mim. E agora eu faço a obra dele por amor. E é isso que ele quer. E nós nunca podemos esquecer que a base da graça de Deus nunca vai ser tocada por outra coisa. Começamos pela graça e vivemos sempre pela graça de Deus. Que Deus abençoe você e que sejam ministros da sua